Salve, salve pessoal, aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes e nós estamos dando início hoje a mais um podcast filosófico aqui da EP Guilherme Teles Gouveia, diretamente transmitido pelo YouTube. Na aula de hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que diz respeito ao período mais próspero da cidade de Atenas, que foi o século V a.C., ou século V a.C., certo? Esse século ele foi tão próspero, tão importante, que ficou conhecido na história da filosofia como período clássico. Só para relembrar um pouco, pessoal, nas nossas aulas anteriores, nós estudamos dois assuntos muito importantes, que foi a mitologia, um período que antecedeu a criação da filosofia, e a gente estudou o período pré-socrático, que foi o período em que surgiram os primeiros filósofos, certo? Também chamados de naturalistas, filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos. Mas na aula de hoje nós vamos dar início a um assunto que é muito importante da gente saber, assunto muito cobrado nos vestibulares, assunto muito cobrado no Enem, e mais do que isso, pela primeira vez, nós veremos a filosofia sendo tratada, sendo abordada como uma ciência humana, e não como uma ciência que buscava a origem da natureza, como a gente viu anteriormente com os filósofos pré-socráticos. Então, antes de tratar exatamente do que falam os filósofos desse período, é muito importante a gente fazer aqui uma situada, um contexto histórico, para a gente compreender como é que funcionava a sociedade 500 anos antes de Cristo, ou no século V antes de Cristo. Esse século V a.C., estamos aqui na cidade de Atenas. E o governante da cidade, nesse período, era um indivíduo chamado Péricles. Certo? Por favor, não vamos confundir o imperador Péricles da cidade de Atenas do século V com o cantor Péricles do pagode, tá bom? O imperador Péricles, ele era um governante da cidade que possuía assim muitas características bacanas e muitas curiosidades, como vocês podem acompanhar aí no slide que eu enviei para vocês, certo? Atenas, ela ficou conhecida na história por causa de muitas características que a tornavam uma cidade única, certo? Para começo de conversa, Atenas, ela era o que a gente chamava de uma cidade-estado, uma polis, para a gente falar em termos mais técnicos. O que é que significa dizer que Atenas era uma polis? O que é que significa dizer que Atenas era uma cidade-estado? Bem, cidade-estado, pessoal, é uma cidade independente. Uma cidade que possui as suas próprias regras, é uma cidade que possui as suas próprias leis, é uma cidade que possui um governo próprio. É uma cidade que não está diretamente ligada a outras cidades, é uma cidade que governa a si própria, né? Para citar, para exemplificar, a gente pode dizer que Atenas tinha sua própria constituição, então os governantes eram os responsáveis por fazer e executar as leis que só serviam para Atenas. Atenas era uma cidade que tinha moeda própria, era uma cidade que tinha o seu próprio exército, inclusive a gente vê em muitos filmes, em muitos livros, né, as guerras sendo retratadas, né, por meio da ficção. E aí a gente percebe que Atenas ela se torna uma cidade independente, uma cidade-estado, certo? De uma economia bem consolidada,
baseada na agricultura, no artesanato, na pesca. Mas não foram exatamente essas características que tornaram a cidade de Atenas famosa. Mas a gente vai estudar isso daqui a pouco, certo? Então, todas essas características que eu citei, né? Uma cultura muito forte, né? Uma economia muito forte, fizeram com que Atenas ela fosse uma cidade que ao longo do tempo fosse se valorizando. As pessoas elas tinham um interesse muito grande de ir para Atenas em busca de oportunidades, em busca de mostrar o seu trabalho. Como se fosse uma São Paulo do século V a.C. Perceba que São Paulo, aqui para os nossos dias, é uma cidade em que as pessoas vão, é uma cidade que as pessoas procuram em busca de oportunidade. Se você quer trabalhar, você vai para São Paulo. Se você quer mostrar sua arte, você vai para São Paulo. Se você quer ficar mais conhecido, você vai para São Paulo e lá você encontra uma série de oportunidades. Então a cidade de Atenas funcionava mais ou menos dessa forma na época. Era uma cidade que abrigava muitos artistas, uma cidade que abrigava muitos artesãos. Era uma cidade muito visada pelas pessoas, certo? Muito visada. E pelo fato de que as regras que se aplicavam lá estarem presentes somente lá, pelo fato de ser uma cidade-estado, tornava ela uma cidade singular no meio de tantas outras, ok? Como eu falei antes, apesar de todas essas características, não eram exatamente isso que fizeram de Atenas uma cidade tão famosa que é falada até hoje. Na realidade, a principal característica da cidade de Atenas, que a torna conhecida, é a sua característica política, certo? A sua organização política. A cidade de Atenas foi uma das primeiras cidades do mundo conhecido na época, a adotar um regime político chamado de democracia, certo? 500 anos antes de Cristo, os gregos, eles já se organizavam democraticamente, certo? E você deve estar se perguntando aí, afinal de contas, professor, o que é a democracia? O que é isso? Eu escuto tanto falar, né? Qual é a diferença, por exemplo, entre uma ditadura e uma democracia, né? Perceba, os gregos há 500 anos antes de Cristo já se organizavam de maneira democrática e hoje, mais de 2000 anos depois, tem pessoas querendo a volta da ditadura. Isso é uma loucura total, né? Mas vamos voltar aqui. Então perceba, qual a diferença de uma democracia para uma ditadura para que a gente compreenda? Em uma ditadura, você tem todas as decisões centralizadas na mão de uma pessoa, que é o ditador. Aquele que dita as regras, aquele que centraliza, aquele que manda e os outros têm que obedecer. Agora, quando você tem uma democracia, você tem uma espécie de divisão do poder. Democracia seria o poder colocado na mão de todos os cidadãos. Todos os cidadãos teriam, em uma democracia, os mesmos direitos e os mesmos deveres, certo? É isso mais ou menos que a gente chama de democracia. E aí o que acontece? Na democracia, a gente escolhe, através do voto, os nossos representantes, de acordo com as nossas ideologias, e eles, seja no parlamento, né, no caso do poder legislativo, ou seja, no caso do poder executivo, né, prefeitos, governadores e presidente, eles vão agir de acordo com o bem comum. E esses representantes, eles são eleitos de acordo com o voto da maioria. Então, o que a maioria decide é aquilo que está decidido. No nosso caso, nós temos uma democracia já bem desenvolvida, né? Se você parar para pensar, o voto, ele possui valor igual para todas as pessoas. Um analfabeto, o voto dele vale a mesma coisa que
que o voto de uma pessoa que tem doutorado em medicina. O voto de uma pessoa pobre tem o mesmo valor do voto de uma pessoa rica. Então, nesse sentido, a gente observa que hoje a democracia ela já está bem consolidada. Mas, presta atenção, a democracia de Atenas, ela não tinha a mesma forma que a democracia possui hoje. Existiam algumas diferenças, como vocês podem observar aí no slide. Então, na democracia de hoje, todo mundo participa. A partir dos 16 anos, qualquer pessoa já pode tirar o seu título de eleitor e votar. Mas na cidade de Atenas do século V, não. Existiam basicamente 3 grupos que ficavam excluídos da política. O primeiro grupo que ficava excluído da política, que ficava excluído da democracia, eram as mulheres, certo? As mulheres, elas não participavam da política de maneira nenhuma, certo? A política era uma atividade exclusiva dos homens, era uma atividade exclusivamente masculina. É importante que se fale que a mulher, durante esse período, ela tinha várias restrições, né? Que, por exemplo, na educação dos filhos, a mulher cuidava das crianças apenas até uma certa idade, até mais ou menos os 4, 5 anos, porque a partir daquela idade, o filho deveria ser mandado a um mestre, a um professor, e a esse professor caberia educar, né, a criança até mais ou menos os 21 anos. Se fosse homem, seria educado de uma forma. Se fosse mulher, seria educado de uma outra forma. Geralmente, se fosse mulher, seria ensinado as tarefas de casa, algumas tarefas de agricultura, mas somente o básico para cuidar de um lar. Então, é um exemplo de exclusão histórico aí das mulheres, né? Então, o primeiro grupo excluído da política eram as mulheres, certo? O segundo grupo excluído da política eram os escravos, certo? Os escravos. Professor, os gregos eles tinham escravos? Sim, eles tinham escravos. Porém, pessoal, é importante ressaltar que esses escravos, eles não tinham uma relação específica com a cor da pele, certo? A escravização no período da cidade de Atenas do século V era uma escravização que era resultado das batalhas das guerras, certo? Digamos, Atenas fez uma batalha contra uma outra cidade e venceu. Aqueles soldados que se renderam ou foram capturados, eles eram obrigados a executar atividades escravas, como uma forma de punição ou de benefício, no caso dos gregos, por ter vencido a guerra. Então, esses escravos, eles atuavam em atividades de comércio, de agricultura e até mesmo na educação dos filhos dos gregos. Eles tinham uma relação muito próxima com esses escravos, né? Não eram escravos que eram açoitados ou coisa do tipo. Era uma relação mais branda, até porque nesse processo de escravização, muitos escravos vinham com muitos talentos. Então, esses talentos eram aproveitados pelos atenienses. Mas, apesar dessa relação ser mais cordial, os escravos eles não tinham direitos políticos, certo? Um outro grupo que era excluído da política eram os estrangeiros, certo? O que quer dizer estrangeiro? Estrangeiro é uma pessoa que vem de fora, no caso de um outro país. No caso da cidade de Atenas, todo aquele que não tivesse nascido na cidade de Atenas era considerado um estrangeiro. Então são esses 3 grupos que não podem participar da política: mulheres, escravos e estrangeiros. Aí você deve estar se perguntando, vale? Então quem é que sobra? Afinal de contas, quem é que participava da política nesse período? Aí, se você observar no nosso slide, você vai encontrar alguns critérios
para que as pessoas pudessem participar da política. O primeiro critério, pessoal, é que fosse homem, fosse do sexo masculino. Somente os homens poderiam participar da política. O segundo critério é que esse homem ele tivesse mais de 21 anos, certo? Adolescentes, crianças não participavam da política. Somente aqueles que tivessem acima de 21 anos. Os pais desse rapaz, desse homem, eles tinham que ser também atenienses. Ou seja, se os meus pais tivessem nascido em outra cidade, ainda assim eu não poderia participar. Tinha que ser ateniense puro. Então tinha que ter mais de 21 anos e os pais também tinham que ser atenienses. E a última característica é que esse rapaz de 21 anos, ele tinha que ter recebido uma boa educação, certo? Não poderia ser qualquer pessoa. E tinha que ser uma pessoa de posses, ou seja, tinha que ser alguém rico para participar da política. Os gregos, pessoal, eles levavam a política muito, muito a sério. Então eles entendiam o seguinte, olha, se a gente aceita somente pessoas ricas, significa que essas pessoas têm muito dinheiro, têm posses. Então elas estão entrando aqui não para enriquecer, porque elas já são ricas. Mas elas estão entrando aqui para propor soluções para a vida coletiva, para a vida do povo. E fora que somente os ricos, eles tinham condições de dar boa educação para as pessoas. Então, na realidade, a criança ela era educada desde a infância para participar da política. O homem era educado desde a infância, era preparado pelo seu mestre para participar da política. E aí, aos 21, ele se encontrava, de fato, preparado para participar disso. Então, o termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira. Demos significa povo e kratos significa poder. Em geral, democracia é a prática política de dissolução do poder, de alguma maneira, e das decisões políticas era em meio aos cidadãos. Então, cabia aos cidadãos, a esses homens maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses que tinham recebido uma boa educação, cabia a eles, de maneira democrática, tomar as decisões, discutir para quais seriam as decisões tomadas para melhorar a polis, para melhorar a cidade-estado de Atenas. Falei para vocês que os gregos eles se preocupavam muito com a política, né? Eles, contam alguns historiadores, que os gregos dedicavam quase 6 horas do seu dia somente para a política. Durante a manhã, eles executavam o seu trabalho, seja de comerciante, de agricultor ou algum outro trabalho, e na parte da tarde, chegando às vezes até a parte da noite, eles se reuniam num local que era uma espécie de praça chamada de ágora, certo? Ágora. Se você olhar aí no slide, no terceiro slide, você vai encontrar um exemplo de uma ágora. Então, a ágora era uma espécie de praça que tinha um anfiteatro, um palco no centro e uns bancos ao redor, como se fosse um teatro, só que aberto, em público. Aí as pessoas se reuniam lá, ficavam discutindo por horas e horas os assuntos referentes à cidade. No final faziam uma votação e essa votação deliberava as atitudes a serem tomadas na cidade. Então o nome dessa praça, que funcionava como uma assembleia, é ágora, certo? A palavra agora, só que o acento no primeiro A, ágora. Então era lá que esses homens se reuniam para tomar as decisões políticas. Então era uma rotina muito pesada, perceba. De manhã executa o trabalho normal e tarde e noite se dedica à política. Então os gregos, eles acreditavam que a política
ela tinha o poder de modificar os rumos da vida das pessoas. Então eles se dedicavam muito. Agora perceba, ainda assim, tinham aquelas pessoas que não se preocupavam com a política, não se preocupavam de jeito nenhum. Para elas era uma coisa sem valor, sem importância. E aí a gente sabe que os gregos, eles adoravam dar nomes para as coisas, né? E aí os gregos encontraram um nome específico para aquelas pessoas que não se preocupam com a política, que não gostam de política, que acham que a política não tem nada a ver. Sabe qual foi o nome que os gregos encontraram para esse tipo de pessoa? Idiotes. Isso mesmo, idiotes. O que é que significa a palavra idiotes? Idiotes é aquele que pensa de maneira individual, privada. É aquela pessoa que só pensa nela. É aquela pessoa que não se preocupa com o bem-estar do próximo. É alguém egoísta. É alguém que pensa que a política ela é uma coisa chata e que não vai interferir em nada na nossa vida. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A política ela determina muito a nossa vida. As decisões que os políticos tomam interferem diretamente na nossa vida, seja no preço do feijão, seja no preço da carne, seja em você ter uma escola de qualidade ou não, em ter um hospital de qualidade ou não. Então, aquelas pessoas que não participavam da política, elas recebiam o nome de idiotes, que dá origem no português à palavra idiota. Agora, os gregos, eles tinham também um nome para aquelas pessoas que estavam ali atuantes na política. Ora, uma pessoa que é atuante na política só pode receber o nome, né? Politikos. Repetindo, politikos. Então, o que é um politikos? Politikos é aquele que pensa de maneira coletiva, pública, que se preocupa com os outros. Então, veja, política, ser um politikos não é nada mais, nada menos que você pensar no próximo. Não é nada mais, nada menos do que você se preocupar com aquilo que está acontecendo com o próximo. Ser um politikos é pensar de maneira coletiva. Então você que está me ouvindo aí do outro lado, se você pelo menos uma vez na vida pensou em alguém, se preocupou com alguém, e esse alguém não era você mesmo, então você foi ou você é um politikos. Então, idiotes, aquele que só pensa em si, que só pensa de maneira individual, e politikos é aquele que pensa de maneira pública, de maneira coletiva, que se preocupa com os outros, certo? Professor, como é que funcionavam essas discussões na ágora, na assembleia? Como é que funcionava isso? Tinha alguma regra? Tinha alguma lei? Tinha algum método que os homens tinham que seguir lá na ágora? Basicamente, existiam 3 princípios que em todas as decisões, em todas as discussões, tinham que ser respeitadas, certo? Você que sonha em fazer direito, você vai ouvir muito falar nesses 3 princípios que eu vou dizer agora. O primeiro princípio que tinha que ser respeitado pelos cidadãos na época, né, da política do século V, na ágora, o primeiro princípio era o princípio da isonomia. O que é que significa isso? Isonomia é o princípio da igualdade de todos perante a lei. Então, aqueles homens que tinham mais de 21 anos, que tinham recebido uma boa educação, que eram ricos e que os pais eram atenienses, eles eram chamados de homens livres. Eram os únicos considerados cidadãos. E esses homens que eram considerados cidadãos, eles eram considerados também iguais perante a lei. Então não é porque eu era rico, o outro era mais rico que eu, que ele ia ter mais privilégio. Eram tratados todos da mesma forma perante a lei. A lei serve ou servia
de maneira igual para todos. Então, este princípio nós chamamos de princípio da isonomia, certo? Um outro princípio muito importante que era seguido na época era o princípio da isegoria. O que é que significa isso? A igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. É o acesso à palavra na Assembleia. Então, assim, nós estamos discutindo um tema na Assembleia, na Ágora. Então, seriam escolhidos duas pessoas, uma para falar contra e uma para falar a favor daquele tema, certo? O tempo que a primeira pessoa levasse para falar a opinião dela teria que ser o mesmo tempo que eu teria para falar a minha opinião. Então, o tempo tem que ser o mesmo. Porque uma pessoa não pode ter meia hora para falar de um tema e outra pessoa ter somente 5 minutos. Se acontecer isso, vai ferir o princípio da isegoria, que é a igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. Então, todo mundo tinha direito a falar e tinha direito ao mesmo tempo de fala, certo? O terceiro princípio era o princípio da isocracia, que é o princípio da igualdade de participação no poder. Então, aqueles homens que governavam a cidade de Atenas, eles tinham uma igualdade no poder. Nenhum podia mais, nenhum podia menos. O voto deles valia a mesma coisa. A isto nós damos o nome de isocracia. Então, nós temos aí os 3 princípios fundamentais da democracia grega: isonomia, isegoria e isocracia. Com isso, a gente pode concluir o seguinte: a política da cidade de Atenas não se baseava na força, não se baseava na violência, não se baseava na quantidade de riqueza que as pessoas tinham. Mas a política da cidade de Atenas se baseava na capacidade de utilizar as palavras para convencer as pessoas de suas ideias. Aquele que se expressava melhor na ágora, aquele que se expressava melhor na assembleia, tinha uma possibilidade muito maior de convencer o maior número de pessoas sobre aquilo que acreditava. Então, o poder na cidade de Atenas estava na palavra. E é com isso que nós vamos finalizando aqui o nosso podcast de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou pode dar uma ouvida novamente aí no podcast. Um abraço e até mais. Salve, salve pessoal, aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes e nós estamos dando início hoje a mais um podcast filosófico aqui da EP Guilherme Teles Gouveia, diretamente transmitido pelo YouTube. Na aula de hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que diz respeito ao período mais próspero da cidade de Atenas, que foi o século V a.C., ou século V a.C., certo? Esse século, ele foi tão próspero, tão importante, que ficou conhecido na história da filosofia como período clássico. Só para relembrar um pouco, pessoal, nas nossas aulas anteriores, nós estudamos 2 assuntos muito importantes, que foi a mitologia, um período que antecedeu a criação da filosofia, e a gente estudou o período pré-socrático, que foi o período em que surgiram os primeiros filósofos, certo? Também chamados de naturalistas,